Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu trabalho em uma pré-escola. Coisas assustadoras são ditas e feitas o tempo todo. O que mais me chamou a atenção aconteceu no ano passado. Há uma pequena área de cozinha em nossa sala de aula que as crianças usam durante o tempo livre para brincar de casinha ou qualquer jogo de simulação que inventem. Havia uma garotinha que eu observava de perto, principalmente por causa de quão distante ela era das outras crianças. Percebi que ela estava brincando com uma boneca na cozinha, balançando-a para frente e para trás e cantando para ela. Ela então pegou o bebê, colocou-o no forno e bateu a porta. Ela se virou, olhou diretamente para mim e disse: "Às vezes bebês maus ficam de castigo", com a voz de menina mais assustadora que já ouvi antes de sorrir e sair correndo. Isso meio que me abalou. Muitas pessoas me enviaram mensagens dizendo que eu deveria ficar de olho nos pais dela, sugerindo que ela foi abusada. A preocupação é muito reconfortante e fico feliz em ver isso, mas posso garantir que esse não era o problema. Ela simplesmente gosta de dizer coisas estranhas porque gosta da reação. É muito comum as crianças fazerem isso, esse foi apenas um exemplo mais assustador. Meu pai me conta esta história da minha infância de vez em quando. Quando eu tinha cerca de 6 anos, o melhor amigo do meu pai atentou contra a própria vida. Vamos chamá-lo de João pelo bem da história. Obviamente foi um momento muito difícil e emocionante para meu pai. João foi o padrinho de casamento do meu pai, o único cara que sempre esteve lá para ajudá-lo. Depois que meu pai se casou, ele e minha mãe deixaram João e a cidade onde moravam para começar uma vida fora da cidade onde cresceram. Depois de anos se mudando pela Califórnia, minha família acabou se mudando para Utah, onde meu pai trabalhava. Um negócio de sucesso na internet. João ficou para trás em Washington. Como minha família estava tão longe de sua antiga vida com João, não houve muita previsão de que João pretendia acabar com sua própria vida. A irmã de João aparentemente culpava a esposa pela morte do irmão. João e sua esposa beberam muito, e provavelmente por isso brigaram muito. Meu pai sempre disse que eram um casal apaixonado. Sim, eles brigavam com frequência, mas ele mal conhecia outras 2 pessoas que estavam tão completamente apaixonadas. Por esse motivo, ele não acreditou. Poucos dias depois de João falecer, sua viúva ligou para meu pai, chorando, dizendo que achava que a culpa era dela. Depois de cerca de 1 hora tentando consolá-la, ele disse: "Se houvesse uma maneira de eu falar com ele agora, garanto que ele lhe diria que a amava e que não foi sua culpa que ele acabou com sua vida." Chorando, ela ainda não acreditou, mas agradeceu pelas palavras gentis e deixou meu pai ir. Meu pai ficou obviamente perturbado depois daquela conversa longa e histérica. Ele estava em seu escritório há algum tempo e decidiu subir e ver como estavam seus filhos enquanto preparava um bule de café para distrair-se das coisas. Devíamos estar todos dormindo, mas ele pensou em espiar nossos quartos para ter certeza de que estávamos seguros. Talvez tentar adicionar um pequeno sorriso ou brilho ao seu dia. Com certeza, quando meu pai chegou ao meu quarto, eu estava dormindo profundamente na cama. Ele foi para o quarto do meu irmão e também estava dormindo. Finalmente ele verifica minha irmã, que está dormindo tão presunçosamente quanto um anjo. Ele decide voltar para o meu quarto e ir até a cozinha fazer o café. Ao passar pelo meu quarto, ele percebe um gemido. Ele se vira e entra, onde me encontra chorando. Eu tinha 5 anos, então o jeito que eu chorava parecia estranho para ele. Normalmente uma criança de 5 anos choraria drasticamente. Eu não estava. Eu estava sentado na beira da cama chorando. Meu pai entra no meu quarto e diz: "Por que você está chorando?" É então que paro de chorar por um momento, olho para ele com lágrimas nos olhos e digo: "Amigo, não é culpa dela. Eu a amo, não é culpa dela." Com isso, parei de chorar, rolei de volta na cama e voltei a dormir rapidamente. Meu sobrinho de 3 anos estava na minha casa. Ele me perguntou inúmeras vezes sobre a garota enquanto apontava para um dos quartos dos fundos. O lugar é pequeno e definitivamente não há ninguém lá, então descarto isso como uma imaginação muito ativa. Ele tem muitos amigos imaginários. Então um casal de amigos estão me visitando e tem uma filha mais ou menos da mesma idade. Ela nunca conheceu meu sobrinho.
2 vezes no mesmo dia ela perguntou sobre a menina bonita enquanto apontava exatamente para o mesmo quarto. Definitivamente me pegou e eu não sabia o que pensar. Então no Natal minha família estava em minha casa e meu sobrinho aponta para uma foto de minha esposa e pergunta se ela vem nos visitar aqui ou se ela apenas fica na casa de campo. Minha esposa morreu há 10 anos. Pessoalmente, eu realmente não acredito em coisas paranormais, então provavelmente é apenas meu cérebro lógico juntando um monte de divagações infantis, mas isso definitivamente chamou minha atenção. Meus pais compraram sua primeira casa em 1972. Precisava de uma reforma, mas eles decidiram se mudar imediatamente e consertar as coisas conforme o tempo e o dinheiro permitissem. Poucos dias depois de se mudarem, os novos vizinhos vieram se apresentar. Eles também informaram AOS, meus pais, que os proprietários anteriores haviam se mudado após um divórcio desagradável. Eles haviam perdido seu segundo filho por causa de uma doença e seu relacionamento piorou a partir daí. Meus pais ficaram horrorizados, ainda mais porque minha mãe estava grávida e não conseguiam se imaginar passando por tal coisa. Eles eventualmente esqueceram tudo sobre isso. A vida continuou. Eles estavam apaixonados por sua nova vida e sua nova casa. Na preparação do quarto do bebê, eles decidiram colocar papel de parede no berçário. Bem, meu pai disse à minha mãe que não havia necessidade de colocar papel de parede no interior do armário, mas ela insistiu. Ela estava ajoelhada, raspando a tinta velha de dentro do armário, quando seus olhos caíram sobre algo que fez seu sangue gelar. Escrito com giz de cera, mais ou menos na altura dos olhos de um aluno do jardim de infância, em rabiscos infantis estava: "Eu mato o bebê". Quando eu tinha cerca de 5 anos, o primo do meu pai atirou no filho de 7 anos e depois atirou em si mesmo. A esposa dele pediu o divórcio e queria a custódia do filho e ele enlouqueceu. Bem, depois que isso aconteceu, meu pai e seus irmãos tiveram que limpar a casa dos primos. Como eu era o mais novo na época, todos decidiram: José deveria ficar com os brinquedos dessa criança morta. Isso é ótimo. Então acabei com um daqueles castelos de brincar ao ar livre. Você conhece aquele que era como uma pequena torre de castelo de plástico e você podia sentar lá dentro? Era bem legal. Enfim, um dia eu estava sentado na parte da torre e minha mãe estava no convés e ela me ouviu falando sozinho. Então ela vem e pergunta com quem estou falando dessa vez. Eu tinha muitos amigos imaginários. Eu disse a ela que estava conversando com o garotinho cujo castelo era dele. Disse para ele não chorar porque minha mãe poderia ser a mãe dele. Minha mãe prontamente fez meu pai jogar o castelo fora. Eu disse à minha mãe que um garotinho morto seria filho dela agora também. Aqui está outra parte divertida da história. Quando meu pai estava colocando os bichinhos de pelúcia e outras coisas dos meninos em seu caminhão para trazê-los para doação, ele ouviu a voz de um menino dizer: "O que você está fazendo com meus brinquedos?" Agora meu pai é o homem mais viril que já conheci, e ele disse que ficou assustado com a voz porque era muito clara. Você pensaria que seria um bom sinal não me dar nenhum de seus brinquedos,